O livro perdido de Nostradamus e o tarô alquímico, o enigma dos símbolos esquecidos. No episódio anterior, revelamos como as centúrias de Nostradamus escondiam muito mais do que profecias nebulosas sobre o futuro da humanidade. Ao invés de simples previsões, suas palavras pareciam ativar algo dentro de nós. Símbolos que ressoam como ecos de arquétipos antigos, velados, mas poderosos. Sugerimos que Nostradamus talvez não estivesse apenas prevendo eventos externos, mas também descrevendo movimentos internos, da alma coletiva, do inconsciente humano. Hoje mergulharemos ainda mais fundo nesse labirinto simbólico. E o que encontramos talvez você nunca tenha ouvido falar. Um livro perdido, imagens enigmáticas e uma conexão direta com o tarô e a alquimia. Este é o segundo capítulo da nossa jornada. O enigma do livro perdido de Nostradamus. Existe um manuscrito que durante séculos ficou adormecido nas sombras do Vaticano, fora do alcance da maioria dos olhos. Um códice antigo, atribuído ao próprio Nostradamus, com mais de 80 imagens pintadas à mão, repleto de simbolismos herméticos, figuras arquetípicas e uma aura mística que desafia qualquer explicação lógica. Esse documento, chamado por muitos de O Livro Perdido de Nostradamus, foi redescoberto no final do século XX por acaso, em meio aos arquivos secretos da Biblioteca Vaticana. O que ele contém não são palavras, mas visões. Cenas carregadas de simbologia oculta. Uma torre que desmorona, um rei sem cabeça, uma mulher coroada cercada por estrelas, uma carruagem flamejante puxada por esfinges. Não se trata apenas de arte. Trata-se de linguagem simbólica. Uma linguagem que fala direto com o inconsciente, ativando padrões ancestrais de percepção. E o mais impressionante, muitas dessas imagens ecoam cartas do tarô e gravuras alquímicas medievais. Coincidência? Ou uma arquitetura simbólica cuidadosamente projetada? A ligação com o tarô não pode ser ignorada. A carta da estrela, do julgamento, do carro, do louco, estão todas ali, disfarçadas, redesenhadas sob novos traços, mas mantendo o mesmo espírito simbólico. Nostradamus, segundo alguns estudiosos esotéricos, teria conhecimento profundo do tarô hermético. Não aquele popularizado no século XVIII, mas o tarô primitivo, o que era utilizado como um mapa espiritual, uma ferramenta de autoconhecimento. Ele compreendia, supostamente, que cada carta representava um arquétipo universal. A jornada do louco não era apenas uma metáfora. Era a evolução psíquica do ser humano, da inconsciência até a iluminação. Se for verdade, isso colocaria Nostradamus entre os poucos iniciados que compreenderam o tarô não como oráculo de adivinhação, mas como espelho da alma. O livro perdido seria, então, um tarô camuflado, um tarô alquímico, velado sob figuras que apenas os que têm olhos para ver poderiam decifrar. A alquimia, por sua vez, também sussurra através dessas páginas silenciosas. Figuras de dragões devorando a si mesmos, do rei negro morrendo e renascendo em ouro, do casamento entre o sol e a lua. Esses não são apenas símbolos bonitos, ou lendas medievais. São imagens que representam arquétipos de transformação profunda. A alquimia nunca foi apenas sobre transformar chumbo em ouro, mas sim sobre a transmutação da alma humana. Nostradamus sabia disso? Tudo indica que sim. Ele era médico, estudioso das ciências ocultas e mergulhado na filosofia hermética. Uma escola de pensamento onde corpo, mente e espírito eram vistos como uma única corrente de energia. A presença desses símbolos em seu livro perdido não pode ser acidental. Talvez ele estivesse deixando pistas para uma jornada interna, um processo de individuação, exatamente como descreveu Jung, séculos mais tarde. Mas por que esconder esse conhecimento? Por que não revelar abertamente o uso de arquétipos, de símbolos alquímicos, de estruturas do tarô? A resposta talvez esteja na própria época em que Nostradamus viveu. A França do século XVI era marcada por perseguições religiosas,
por guerras ideológicas, por inquisições violentas. Falar abertamente sobre astrologia, alquimia ou simbolismo era arriscar a própria vida. Por isso, ele teria criado um sistema de camuflagem. Escondia o sagrado no profano, envelopava verdades profundas em enigmas. O que parece confuso ou caótico em suas imagens e textos pode, na verdade, ser um método de proteção. Uma forma de garantir que apenas os preparados, os que conhecem a linguagem simbólica, pudessem acessar o real conteúdo. Assim, suas profecias se tornavam um campo fértil de interpretações, mas também um espelho para a alma, um labirinto cheio de arquétipos que ressoam com cada um de nós de forma única. Há estudiosos contemporâneos que defendem que Nostradamus não apenas utilizava arquétipos, mas que ele próprio se via como um canal arquetípico. Em sua figura se condensam diversos símbolos: o sábio, o mago, o profeta, o eremita e até mesmo o alquimista. E isso não é acaso. Quando alguém encarna um arquétipo, sua imagem se torna amplificada no imaginário coletivo. Não é à toa que, mesmo séculos após sua morte, o nome Nostradamus ainda provoca medo, fascínio, mistério. Ele se tornou mais do que um homem. Tornou-se um símbolo, um arquétipo vivo. Talvez esse sempre tenha sido o plano. Não apenas prever o futuro, mas transmitir algo atemporal, algo que vive nas imagens, nos sonhos, nos mitos, algo que sobrevive mesmo quando as palavras se apagam. E agora, ao desvendarmos o livro perdido e sua ligação com o tarô e a alquimia, nos aproximamos ainda mais da essência oculta de Nostradamus. Mas ainda falta a peça final. No próximo e último episódio desta minissérie, iremos mergulhar no coração do mito. Como o próprio Nostradamus encarnou o arquétipo do profeta e como ele ativou arquétipos coletivos capazes de atravessar séculos. Vamos explorar o impacto psicológico de suas visões e entender por que, mesmo hoje, seu nome ainda ecoa como um presságio. Prepare-se! A jornada está apenas começando, e ela acontece não apenas fora de você, mas dentro também. Até o próximo episódio!